Geralmente, quando a nossa sociedade pensa na segurança de um lar, a mente vai direto para aquilo que é visual, sabe? Aquilo que é tangível e imediato. Sim, com certeza. A gente pensa logo em barreiras físicas. Exato. Pensamos em, tipo, muros altos, em fechaduras reforçadas de aço maciço, ou talvez num sistema de alarme bem moderno, daqueles com sensores de movimento e câmeras de alta definição, né? É o padrão. É profundamente reconfortante olhar para algo físico, tocar naquilo e declarar para si mesmo que a casa está protegida. E o cérebro humano tem essa preferência quase instintiva, né? Por ameaças que pode ver e por barreiras que a gente consegue testar com as próprias mãos. É uma resposta psicológica muito natural. Buscar esse controle do ambiente por meio de barreiras visíveis. Isso nos dá meio que uma falsa sensação de domínio absoluto sobre as variáveis externas. Nossa, uma falsa sensação, com certeza. O problema de verdade começa quando a ameaça não é um invasor humano, mas sim a força imensurável da própria Terra em movimento. E é bem aí que a nossa percepção de segurança entra em colapso total. Porque a verdadeira proteção contra o abalo da Terra, ela é completamente invisível para quem mora na casa. Completamente invisível. Fica ali escondida. A linha divisória entre a segurança e a ruína estrutural, tipo, não tá na porta da frente. Tá escondida dentro das paredes, cravada debaixo do piso e repousa fundamentalmente nas mãos de quem construiu e projetou aquele espaço. Exatamente. Nas mãos dos construtores. Bom, olá para quem nos ouve e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Antes de iniciarmos de fato, eu tenho um aviso importante para o nosso público. O conteúdo a seguir é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial. É sempre bom deixar isso claro logo de início. Com certeza, hoje o nosso foco é um artigo científico, assim, extremamente revelador. O título original é The Influence of Builders on Seismic Strengthening of Housing, que nós traduzimos como A Influência dos Construtores no Reforço Sísmico de Habitações. Um material riquíssimo, aliás. Muito. Os autores deste estudo são a Catalina Miranda, o Aaron Opdyke, a Fei Ying, a Julius Becker e a Charlotte Thomas. É tipo um trabalho colaborativo de muito peso. Sim, envolve pesquisadores de ponta. Envolve pesquisadores da Universidade Massey, da Universidade de Sydney e da Universidade de Auckland e foi publicado no periódico acadêmico International Journal of Disaster Risk Reduction no ano de 2026. Um esforço internacional muito coordenado para entender esse fenômeno. Verdade. E olha, se quem nos acompanha gosta desse tipo de conteúdo investigativo e acadêmico, fica o convite para seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar com outras pessoas como forma de difundir informação de qualidade. É fundamental espalhar esse conhecimento. E bom, o que torna essa pesquisa tão vital, na verdade, é a lente que os autores escolhem usar. A missão da nossa análise hoje é jogar luz sobre uma peça que é fundamental na mitigação de riscos antes que um desastre ambiental ocorra. A gente está falando do papel dos construtores de residências, né? Isso. O estudo foca no contexto da Nova Zelândia e, só para dar uma dimensão real desse cenário para o nosso público, tem dados levantados pela principal associação de pesquisa em construção daquele país que revelam algo impressionante. O que os dados mostram? Cerca de 75% de todas as residências neozelandesas são construídas com estruturas de madeira. Caramba! 75%? Sim, é a esmagadora maioria da população vivendo sob esse tipo de engenharia. É um número muito expressivo. Nossa, nós precisamos urgentemente tirar o foco exclusivo dos grandes projetos de engenharia civil. Porque, pensa bem, sempre que o tema é resistência a tremores, as manchetes, os altos investimentos e as discussões públicas apontam lá para os arranha-céus comerciais ou para as grandes pontes suspensas. O foco macro sempre rouba a cena. Mas e o teto sobre as nossas cabeças? O artigo traz um dado que dimensiona o estrago quando a gente ignora o escopo micro. Os terremotos que atingiram a região de Canterbury entre 2010 e 2011 causaram danos ao setor residencial na casa dos 12,5 bilhões de dólares neozelandeses. Um impacto puramente colossal.
Colossal. E lendo o material, me ocorreu uma coisa. Construir uma casa de madeira para resistir a um desastre ambiental não é tipo como erguer uma fortaleza rígida de pedra. É muito mais como projetar o mastro de um navio bem no meio de uma tempestade, Ah, essa é uma ótima imagem visual. né? Ele precisa dobrar, precisa absorver a energia brutal dos ventos e das ondas e continuar ancorado no convés. Mas parece que grande parte da sociedade ainda avalia a segurança das casas como se estivesse comprando um carro apenas pela estética. Essa analogia do carro ilustra muito bem o ponto cego da sociedade. Pensa assim, quando alguém adquire um veículo, a atenção recai toda sobre os airbags, os sensores de frenagem, o painel multimídia. Ninguém pergunta pro vendedor sobre a liga metálica usada nas colunas, né? Exatamente. Ninguém questiona as colunas de sustentação ou os pontos de deformação programada do chassi. Durante um desastre ambiental, o esqueleto de madeira, junto com as fundações e as conexões metálicas ocultas, atua como esse chassi fundamental. E como é que a física age nesse momento específico do tremor? O que a física nos diz é que, quando um tremor atinge o solo, ocorre a transferência de uma onda de energia cinética massiva. A casa não fica ali apenas sacudindo de um lado para o outro. Essa energia, ela literalmente tenta arrancar o telhado das paredes e as paredes do chão. Certo, vamos desconstruir isso. Se a física de um abalo sísmico é tão brutal e tenta literalmente desmontar a casa, puxando o teto para cima e as paredes para os lados, me explica uma coisa. Pode perguntar. Como é possível que os próprios construtores, sabe, os profissionais que estão lá batendo os pregos e fixando essas conexões metálicas todos os dias, enxerguem o próprio trabalho de uma forma tão diferente da que os engenheiros propõem? É um descompasso muito curioso. Tipo, eles não sabem que estão construindo o mastro do navio. Na maioria das vezes, não com a profundidade necessária. E olha, essa é a primeira grande constatação dos pesquisadores lá da Nova Zelândia. Durante a rotina no canteiro de obras, o construtor executa tarefas que são o verdadeiro pilar da resiliência. Tipo, instalar os painéis e os suportes. Isso. Eles instalam os painéis de reforço, fixam as conexões de aço nas fundações e cravam pregos em ângulos e espaçamentos muito específicos. Contudo, nas entrevistas conduzidas para o estudo, ficou bem claro que muitos desses profissionais enxergam essas ações apenas como o mero cumprimento de um checklist burocrático. Ah, só estão seguindo a receita do bolo sem pensar no porquê? Exatamente. É uma replicação mecânica de um desenho técnico. Eles não associam o ato de martelar um prego específico à criação do que a engenharia chama de caminho de carga. Espera, caminho de carga. Então existe uma rota específica que a energia do terremoto precisa seguir para não destruir a casa? Precisamente. O caminho de carga é a rota contínua que a energia do impacto deve percorrer, desde o ponto mais alto da casa até se dissipar no solo de forma segura. Então, cada prego importa? Cada suporte metálico e cada parafuso atua como um elo vital nessa corrente. Se o construtor pula uma etapa ou se altera uma conexão só porque, parece mais fácil de montar daquele outro jeito, ele quebra esse caminho de carga. Nossa, e o que acontece com a energia do tremor quando esse caminho é quebrado? A energia sísmica atinge meio que um beco sem saída naquela junta que foi enfraquecida e, sem ter para onde ir, ela rompe a madeira. O estudo revela que muitos construtores acreditam que a proteção contra um desastre ambiental é uma ciência restrita a edifícios de concreto armado. Eles acham que não se aplica às casinhas de madeira que eles fazem. Exato. Eles simplesmente não veem a reforma de uma casa comum de madeira como uma intervenção técnica de salvamento de vidas. Olha, peraí, eu tenho muita dificuldade em acreditar que um construtor experiente simplesmente ficaria calado se notasse uma falha ou uma oportunidade clara de melhorar a estrutura durante uma reforma. É difícil de engolir, mas acontece com frequência. Porque nós estamos falando de pessoas que vivem de construir lares. Você está me dizendo que eles preferem deixar uma casa vulnerável a ter uma conversa meio desconfortável com o cliente sobre adicionar alguns suportes extras que custariam, sei lá, tipo $2.000? Pode soar até absurdo para quem está de fora, mas não se trata apenas de evitar uma conversinha desconfortável. Trata-se de uma teia bem complexa de responsabilidade legal e resistência financeira. O estudo documenta exatamente esse cenário. O cenário da reforma barata. Isso.
As intervenções estruturais preventivas que adicionariam uma fração mínima ao orçamento total, como a instalação de amarrações adequadas na fundação. O que é fascinante aqui é a psicologia de percepção de risco dos proprietários misturada ao medo jurídico do construtor. Mas vem cá, se o proprietário já está gastando dezenas de milhares de dólares em uma reforma grande, qual é a lógica de travar por causa de um valor tão pequeno em relação ao todo? A lógica é que é muito difícil convencer o cérebro humano a gastar dinheiro hoje para evitar um cenário hipotético que pode ocorrer daqui a 10 anos. Ou talvez nunca ocorra, sabe? É uma das tarefas mais difíceis da comunicação de risco. Ah, claro. As pessoas querem ver o resultado do dinheiro delas agora. Exatamente. Os proprietários avaliam o investimento pelo retorno visual imediato. Gastar o orçamento num mármore importado para a bancada da cozinha gera satisfação instantânea todos os dias. Dá para tirar foto, mostrar para os amigos, né? Sim, mas gastar esse mesmo valor em parafusos de aço grossos que ficarão enterrados lá na escuridão do porão, isso parece um desperdício de dinheiro. E é bem nesse ponto que o construtor recua. Acontece muito por autodefesa corporativa. Os construtores entrevistados no artigo relatam um medo palpável de assumir a responsabilidade técnica do design. Medo de processo. Com certeza. No momento em que um construtor sugere ativamente uma alteração estrutural que não estava prevista na planta original, fornecida lá pelo arquiteto ou pelo engenheiro, ele atrai para si a responsabilidade legal sobre o comportamento daquela estrutura caso um desastre ambiental venha a ocorrer. Nossa, faz sentido. Ele vira o dono da ideia. Em muitas jurisdições, sugerir e executar a mudança transforma ele, aos olhos da lei, no projetista daquela falha. Então, para se protegerem de litígios que poderiam falir suas pequenas empresas, eles optam pelo caminho mais seguro para os negócios. Que é ficar de boca fechada e seguir a planta. Seguir estritamente o projeto original, sem propor nenhuma melhoria, mesmo sabendo por experiência que a casa ficaria mais segura com ela. Caramba. Então, se o proprietário recusa gastar por focar apenas na estética e o construtor se cala por medo de processos judiciais, nós temos um ciclo vicioso gigante onde ninguém quer assumir o peso da segurança. É um empurra-empurra de responsabilidades. Mas eu fico pensando, de onde vem essa ilusão do cliente de que uma obra deve ser apenas estética, sabe? Rápida e completamente livre de complicações estruturais? Se as pessoas têm tanta resistência em entender o custo e o tempo da segurança, será que não existe uma pressão sistêmica distorcendo essas expectativas na cabeça delas? A pesquisa aponta exatamente para fatores culturais que distorcem o mercado. A sociedade atual subvaloriza o profissional da construção civil residencial, tratando ele frequentemente com uma visão meio condescendente. O pessoal acha que é só misturar cimento e bater prego. Há uma percepção geral de que é um trabalho puramente braçal, desprovido de qualquer rigor científico. O paradoxo é cruel, sabe? O cliente quer pagar valores compatíveis com um trabalho braçal simples, mas quando a estrutura cede... A cobrança vem forte. Sim, a sociedade exige desses mesmos construtores o nível de perfeição técnica e a garantia de desempenho de uma corporação multinacional de engenharia civil. E olha, o entretenimento tem uma parcela gigantesca de culpa nessa distorção toda. O artigo menciona os programas de TV sobre reformas de casas, e isso é um nervo muito exposto da nossa cultura. Os famosos reality shows de reforma? Isso. O formato é sempre o mesmo, né? A família chora de emoção, a equipe quebra todas as paredes ao som de uma música super animada e, magicamente, em 48 horas, a casa inteira tá transformada em impecável. Fica tudo lindo para as câmeras. Mas essa ilusão do faça você mesmo ou da reforma relâmpago acaba banalizando o tempo real que a química e a física exigem na obra. Ninguém mostra na TV o tempo de cura do concreto lá da fundação, ou as horas gastas alinhando meticulosamente os conectores metálicos para garantir o tal caminho de carga que você mencionou antes. Esse é um ponto crucial. A espetacularização da reforma cria atritos gravíssimos no canteiro de obras real. Quando a televisão condiciona o público a acreditar que a construção é rápida e muito fácil, os donos das propriedades passam a questionar agressivamente os cronogramas dos construtores reais. Ah, eles começam a cobrar a rapidez do pedreiro porque viram na TV? Exatamente. Eles relutam muito em pagar por etapas que consideram lentas ou invisíveis.
O estudo conecta diretamente esse comportamento imediatista ao histórico desastroso das reconstruções após o tremor de Canterbury. Espera, o que exatamente aconteceu nessa reconstrução de Canterbury que ilustra tão bem esse perigo da pressa? Bom, no cenário pós-desastre, houve uma pressão monumental, tanto política quanto social, para devolver as pessoas às suas casas o mais rápido possível. A demanda maciça por soluções velozes e de baixo custo tomou conta de todo o setor de construção, Fizeram tudo correndo. correndo e buscando o menor preço. O resultado documentado pelos pesquisadores foi um declínio acentuado na qualidade das práticas de construção a longo prazo. A exigência cega por rápido e barato atropelou a precisão técnica. E na construção em madeira, essa precisão é tudo, né? Tudo. Quando se acelera a instalação de painéis de madeira para cumprir um prazo político ou um prazo orçamentário apertado, a probabilidade de fixar pregos fora do ângulo ideal ou de comprometer o espaçamento exato exigido pelo projeto estrutural simplesmente dispara. Entendi. E como a gente discutiu, um prego mal posicionado é o suficiente para quebrar a dissipação da energia sísmica. Um único detalhe mal feito pode comprometer o sistema todo. Isso levanta uma questão perturbadora para mim. Se a pressa do cliente e a pressão do mercado forçam o construtor a cortar caminhos, nós deveremos ter pelo menos uma última linha de defesa, que seria o conhecimento técnico inabalável do profissional, né? De que certos atalhos são simplesmente inaceitáveis do ponto de vista da física. Sim, essa deveria ser a barreira de segurança. Mas se eles são profissionais licenciados, o sistema de certificação não deveria garantir que eles compreendam a gravidade dessas forças dinâmicas? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o estudo expõe uma falha profunda na forma como esses profissionais são treinados e avaliados hoje em dia. A formação e a certificação na construção civil residencial se revelaram pontos de extrema vulnerabilidade nessa pesquisa. É bem diferente da engenharia civil clássica, que passa por anos de padronização rigorosa nas salas de aula das universidades. Como é o aprendizado do construtor de madeira, então? É amplamente baseado na tradição oral, sabe? Na observação direta e na repetição de tarefas no dia a dia. Eles aprendem vendo os mais velhos fazerem. E os sistemas de licenciamento governamentais não estão conseguindo cobrir a lacuna do conhecimento teórico. E como os próprios participantes da pesquisa descreveram esse sistema de licenciamento atual? Porque, sei lá, na teoria, uma licença profissional deveria ser o atestado de que a pessoa entende exatamente o que ela está fazendo. Os construtores foram surpreendentemente críticos em relação ao próprio sistema que os regula. Eles relataram nas entrevistas que a manutenção das licenças funciona muito mais como um exercício de conformidade burocrática, tipo bater ponto, do que como uma ferramenta de educação contínua, de fato. Eles só assinam os papéis para continuar trabalhando. Basicamente, responder a questionários online padronizados de múltipla escolha ou preencher formulários administrativos anuais, isso não ensina um profissional a visualizar como as forças de tração e compressão atuam em uma parede de madeira durante um desastre ambiental. Um módulo de leitura na tela do computador em casa tomando café é completamente desconectado da pressão, do barulho e das incertezas físicas de um canteiro de obras lotado. Não tem comparação, o que acaba gerando um abismo de comunicação absurdo entre os engenheiros que desenham as plantas nos escritórios e os construtores que executam o trabalho sujo lá na obra. Nossa, eu imagino o nível de frustração dos projetistas quando eles percebem que a matemática rigorosa deles não está sendo traduzida na prática. Deve dar um desespero. O texto detalha muito bem essa ruptura de comunicação. O engenheiro projeta a casa garantindo que o caminho de carga seja perfeito. Cada conexão metálica especificada lá na planta tem um propósito matemático para manter a estrutura em pé sob um estresse extremo. Cada peça tem uma função calculada. Sim, porém, se o construtor olha para aquela planta e não entende a filosofia do design sísmico por trás daquele desenho, se ele acha que, isso aqui é só um detalhe estético ou uma preferência arbitrária do engenheiro cheio de manias... Ele vai lá e muda a peça. Exato. Ele pode tomar a decisão unilateral de usar um suporte genérico que estava ali sobrando na caixa de ferramentas dele, simplesmente porque encaixa mais rápido e vai terminar o serviço mais cedo. E ele não faz por mal, né? Não, de forma alguma. O construtor faz isso acreditando genuinamente que não haverá impacto negativo no resultado final da casa. Fazem por pura falta de conhecimento técnico profundo sobre o que aquela peça específica faz.
Gente, e essa alteração minúscula feita na melhor das intenções para terminar o trabalho antes do anoitecer condena todo o sistema de segurança. A energia do tremor vai encontrar aquele suporte genérico, a peça vai falhar sob pressão e a casa pode ruir. É o elo mais fraco da corrente quebrando. É muito assustador pensar que a integridade de uma casa inteira pode depender do entendimento teórico de um único trabalhador segurando um martelo numa tarde de terça-feira. Por isso o estudo é tão taxativo na sua conclusão sobre as políticas de educação. O documento argumenta fortemente que a solução não passa por criar leis mais punitivas ou por aumentar a quantidade de formulários chatos que o construtor precisa assinar todo ano. Puni não vai ensinar o conceito de física para ele. De jeito nenhum. A necessidade imperativa apontada pelos autores é a implementação de treinamentos práticos, treinamentos de fato com a mão na massa, conduzidos por entidades de pesquisa em construção que sejam altamente respeitadas pelos próprios trabalhadores, sabe? Colegas ensinando colegas. Uma abordagem bem mais orgânica. O conhecimento sobre resiliência não pode ser imposto de cima para baixo como se fosse uma penalidade administrativa do governo. Ele precisa ser integrado no canteiro de obras de forma colaborativa. Eles sugerem mostrar na prática, com modelos físicos, o que realmente acontece quando uma junta cede. Seria uma abordagem educacional, empática e muito mais visual, em vez de uma punição invisível e distante. Olha, a pesquisa amarra o comportamento humano, a física dos materiais e a economia de mercado de uma forma muito lúcida. Muito equilibrada mesmo. Com base em tudo que os autores investigaram e em todos os dados analisados por eles. Como podemos sintetizar a principal mensagem desta obra para o nosso público? Bom, a grande síntese deste estudo é a comprovação clara de que a resiliência estrutural de uma nação contra um desastre ambiental não é um problema que se resolve exclusivamente com equações matemáticas complexas elaboradas em escritórios de engenharia e nem com endurecimento de normas técnicas no papel. É um problema bem mais profundo. A vulnerabilidade das nossas casas é, na sua essência, um problema humano e sistêmico. Requer muita empatia para compreender as imensas pressões financeiras e legais que pesam sobre os ombros dos construtores no dia a dia. Eles estão sob pressão de todos os lados. Requer a reconstrução das pontes de comunicação entre os proprietários que pagam a conta, os engenheiros que desenham a segurança teórica e os trabalhadores que a materializam ali no terreno. E, fundamentalmente, exige uma mudança radical em como a sociedade enxerga, como remunera e como treina as pessoas que constroem os abrigos onde nós dormimos. Sem a teoria fazendo sentido, a prática não muda. Exatamente. Sem que a teoria da engenharia faça sentido na cabeça de quem segura as ferramentas, o reforço sísmico vai continuar sendo apenas uma ficção nas plantas dos projetos. Então, o que tudo isso significa para nós? Significa que a segurança verdadeira é fruto de um processo coletivo e de uma comunicação muito transparente que não foge dos custos reais da prevenção. Não se pode tratar a integridade de um lar como um mero detalhe inconveniente, sabe? Ou como uma reflexão de última hora, pensada apenas quando as sirenes já começam a tocar e o chão já está tremendo. A prevenção não aceita atrasos. A segurança exige respeito ao tempo da física e um respeito gigante ao conhecimento empírico e técnico do trabalhador braçal. E o preparo efetivo para lidar com a fúria da natureza sempre exigirá que as bases humanas e comunicacionais da sociedade sejam tão sólidas quanto as próprias fundações de concreto. Falou tudo! E, para encerrar o nosso mergulho no conteúdo de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa, extraída da essência bem angustiante deste artigo, para quem nos escuta levar adiante e pensar durante a semana. Vamos lá. Se as nossas casas são, para a esmagadora maioria de nós, o maior e mais sacrificante investimento financeiro e emocional de toda uma vida, o lugar exato onde criamos as nossas famílias e onde estamos mais vulneráveis durante o sono, por que a nossa sociedade aceita passar meses debatendo incansavelmente a estética dos armários da cozinha e a cor dos azulejos, mas se recusa a dedicar 5 minutos de atenção e uma fração do orçamento para compreender a estrutura invisível que tem a única e exclusiva função de manter essa mesma cozinha e todos que estão dentro dela vivos durante o próximo desastre ambiental?
É o tipo de questionamento profundo que deve orientar qualquer pessoa muito antes de iniciar a sua próxima obra. Com certeza. Continuem questionando o que está por trás da estética, valorizando o conhecimento invisível e as estruturas ocultas que nos sustentam todos os dias. Agradecemos imensamente a atenção e a companhia de quem nos ouve em mais esta análise aprofundada e nos encontramos na próxima investigação. Até lá!